Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Werner von Heidenstam, que foi um poeta e romancista sueco, nascido em 1859 em Ultramar e falecido em 1940 em Uvralid, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1916. Carl Gustav Werner von Heidenstam nasceu em Olshamar, na Suécia, a 6 de julho de 1859. O primeiro membro ilustre da família foi Peter Pettersson, que era médico do rei, que em 1770 o nomeou Cavaleiro von Heidenstam, em homenagem à localidade de Haida, onde ele tinha nascido. Era o bisavô do Werner von Heidenstam, que foi o único filho do engenheiro de bombardeiros Niels Gustav von Heidenstam e da sua esposa Magdalena Carlota Rudenskold. Quando era criança, a família passava as férias de verão em Oldshamgarden, que era uma propriedade da família da sua mãe, situada na pequena cidade agrícola de Oldshamar, perto do lago Vättern. Apesar de passar os invernos em Estocolmo, que era a capital, ele considerava Oldshamar como tendo sido a sua casa de infância. Nas suas obras, ele voltou muitas vezes para a casa lá do lugar onde cresceu. No livro autobiográfico Ans Alienus, Heidenstam afirmou que teve uma infância solitária. Então lá em Oldshamar Garden havia uma grande biblioteca com clássicos latinos como Xenofonte, Tácito, Plutarco e outros, e entre os autores suecos havia Tegner, Runeberg e Wallin. O Heidenstam frequentou a escola Beskovska, lá em Estocolmo, e no começo ele tirava boas notas, mas devido a problemas de saúde, as coisas foram ficando cada vez piores na escola. O Werner von Heidenstam era disléxico e toda a vida, portanto, teve problemas para soltar as palavras. Em setembro de 1876, o Heidenstam foi autorizado a viajar para o estrangeiro com o seu primo Ernst. Viajaram para Alexandria e o Cairo e lá permaneceram até à primavera de 1877, antes de voltarem para casa via Grécia e Itália. E no outono desse ano, o Heidenstam viajou outra vez, de novo, desta vez para Beirute, Jerusalém e outra vez para o Cairo. Numa carta para a mãe, ele explicava que queria tornar-se pintor, uma escolha de carreira que a mãe lhe desaconselhava fortemente. No seu caderno, ele fazia desenhos, pintava constantemente, mas depois começou também a escrever versos. E em dezembro de 1884, quando ele já era casado e um poeta amador, o Heidenstam escreveu ao Strindberg, outro escritor sueco, logo após o término do julgamento contra ele, lá contra o Strindberg, por difamação, por causa de um conto incluído no livro Giftas, que significa em português presentes, exprimindo-lhe admiração pela sua obra e enviando-lhe alguns dos seus versos. Em fevereiro de 1885, o Strindberg visitou então o casal Heidenstam, lá em Buller, lá na Suíça, onde eles estavam a viver na altura. O Strindberg vivia lá também na Suíça, que é um país onde ele se tinha auto-exilado. E daí então os três, o casal Heidenstam e o Strindberg, viajaram juntos para Roma. E assim começou uma amizade entre o Heidenstam e o Strindberg, que duraria alguns anos, mas enquanto durou foi sempre uma amizade envolvida em rivalidade, pois o Strindberg começou a ter ciúmes do Heidenstam, com receio de que este o viesse a suplantar, dado o sucesso que as suas primeiras obras estavam a começar a alcançar. Então, como jovem que nessa altura ainda estava interessado em se tornar artista, né, pintor, o Werner von Heidenstam tinha-se mudado
depois de Roma para Paris, a fim de estudar pintura na École des Beaux-Arts. No seu bloco de esboços, ele começou então a escrever cada vez mais poesia e cada vez menos desenhos. E começou a virar-se para a escrita como profissão, deixando então depois a ideia de pintar. O Heidenstam sentia cada vez mais saudades de casa, lá em Paris, e a doença do seu pai tornou ainda mais premente a vontade dele viajar para a Suécia. O Heidenstam e a sua esposa mudaram-se então para Karlavagen, lá junto de Estocolmo, na primavera de 1887. Na sua juventude, ele teve um relacionamento tenso com o pai, mas depois, lá na última fase da vida, reconciliaram-se. O seu pai tinha problemas renais, que se agravaram cada vez mais, e depois, no dia 2 de julho de 1887, ele, desesperado, cometeu suicídio. No outono seguinte, portanto, desse ano de 1887, o Heidenstam, que ainda continuava lá a viver lá em Karlavagen, deu os retoques finais na sua primeira coleção de poemas, que em português teria o nome Peregrinações e Vagabundagens, e que contém histórias sobre as terras lá do sul da Suécia. Foi publicada em abril de 1888 e atraiu uma enorme atenção porque significava uma ruptura com o naturalismo que era então dominante lá na época. Portanto, em vez da miséria social e do trabalho industrial monótono, o Heidenstam escrevia sobre a busca da paz e do prazer e do romance. O livro obteve um enorme sucesso junto do público sueco e foi uma inspiração para vários outros escritores suecos da década dos anos de 1890 e também nos anos que depois seguiram. O Werner von Heidenstam tornou-se assim digamos, o principal vencedor destes anos 90. Na primavera de 1889 foi publicado o seu primeiro romance, que se chamava Endymion. No enredo, um pai e a sua filha viajavam dos Estados Unidos para o Oriente, juntamente com um médico. Os três representavam diferentes arquétipos. O pai é um realista, o médico, esse é um cínico que vê no Oriente numa perspectiva de superioridade, enquanto que a filha era uma romântica que conhece um nacionalista e revolucionário e se sente atraída por ele e por todo o Oriente. Então o Heidenstam apresenta neste livro o Oriente como um lugar onde se vive no dia-a-dia, as pessoas calmas, felizes, mas acha que o futuro não está lá, está no materialismo que o Ocidente está a viver. Então, também nesse ano de 1889, ele publicou um ensaio, que em português seria o Renascimento, Renaissance, que foi a primeira voz da Suécia realmente de oposição ao naturalismo. Então a década de 1890 foi caracterizada por uma intensa escrita do Heidenstam, tanto em livros como mesmo em artigos nos jornais. E no ano de 1892 saiu o Hansarianus, que era um livro escrito assim, uma mistura entre poesia e prosa, de uma forma que desafia mesmo todas as tentativas para determinar que género de obra é. Esse livro está muito ligado à própria vida do Heidenstam, que tinha vivido pela primeira vez, sozinho com a mulher, lá na Suíça, e que depois da noite para o dia se veio a tornar uma aclamada estrela literária. O Hans Arianus sente-se um estranho no mundo quando sai de casa e da regra estrita do seu pai. Em Roma é encarregue pelo Papa
para o representar no reino do submundo, que era o Sardanapal. Portanto, os séculos passam e o Anne Salienus torna-se imperador de Roma e assim como substituto de Deus quando Deus está ausente, mas não vem a verificar, a alcançar com isso a felicidade. Os bens materiais não lhe dão felicidade e a filosofia do prazer que ele tem seguido acaba por se mostrar vazia. Então um dia o Anne Salienus resolve voltar para a casa dos seus pais e pode finalmente reconciliar-se com o seu pai, portanto, que anteriormente assim tão rigoroso, não é? Que a ele não se dava. Portanto, talvez era aqui uma história muito semelhante à história, de facto, do autor. O livro foi muito mal recebido, só um crítico o achou um livro assim, mau, embora seja realmente uma história muito estranha. Mas o que é certo é que o livro, de facto, talvez por isso, foi um desastre para a editora. Pois a primeira edição, que tinha sido de 2.500 exemplares e que lhe tinha custado um adiantamento de 5.000 coroas ao autor, demorou 18 anos a vender essa primeira edição. Aquilo foi um desastre. Depois, no verão de 1896, o Heidenstam entrou em contacto lá com o seu editor, que era o Karl Otto Bonnier, e exigiu-lhe 16.000 coroas pelo seu novo livro. Uma quantia que o Bonnier achou uma exorbitância, eu dizia, fabulosamente alta. Não nos esqueçamos que ao valor corrigido, né, para o valor monetário de hoje, isso corresponderia talvez aí para perto de 1 milhão de coroas. O livro era uma coleção de contos chamada Carolinerna. Poderíamos traduzir pelos os carolinos, os soldados, os homens de Carlos. Então, o Heidenstam viajou, seguiu as pegadas lá do Carlos XII, seguiu por Constantinopla, Bender, Poltava, Moscou, São Petersburgo. E foi aí, em São Petersburgo, que surgiu a ideia, lá na primavera do ano de 1896, de escrever este livro sobre a vida do rei Carlos XII. O livro foi depois então publicado ainda na Sun, nos finais da Sun de 1896, e foi um grande sucesso. Tendo vendido mais de 120.000 exemplares e em sucessivas, consecutivas edições. Talvez aí o editor, então, se tenha redimido e ganhado o que tinha perdido com o livro anterior. Ora, o livro segue a campanha do rei Carlos XII no Oriente, a batalha de Poltava, depois a fuga para Constantinopla. E então a campanha é retratada na perspectiva das pessoas individuais, tanto do rei como dos soldados, portanto, sem atribuir assim ao rei uns louros, uns especiais louros. E era aí que estava, de facto, a diferença da concepção e da literatura do Heidenstam. Apesar da crítica, de facto, não ter sido assim lá muito entusiástica, o que é certo é que o livro foi muito apreciado, como já vimos, e tornou-se mesmo um livro de leitura obrigatória lá nas escolas, tanto primária como secundária sueca, e isso veio de facto a consolidar a posição do Heidenstam, de facto, como o grande escritor dessa tal década de 90. O Heidenstam continuou a escrever obras de caráter histórico, devido ao êxito que teve aquele livro. Ora, ele desde a infância, lá em Olchamar, quando era garoto, ele ouvia contar histórias sobre a Santa Brigita. E ela tornou-se então a personagem principal de um dos livros seguintes, que se chamaria em português A Peregrinação a Santa Brigita. Nesse livro, Brigita é retratada como uma mulher implacável, que rompe com a sua família e com os amigos para alcançar os seus objetivos. Ora, aqui está mais uma vez um bocado a vida do próprio escritor, que também rompeu com a família, foi para a Suíça
para seguir as suas ideias. Portanto, a prova de que ele próprio considerou que de facto o livro é um bocado, tem bastante de autobiografia, é que numa cópia que ele ofereceu a um amigo, ele escreveu, portanto, a seguinte dedicatória, não é? Diz: retrato do autor como uma velha. Achava que se retratava a ele próprio como uma velha santa. Quando este livro foi publicado, foi na primavera do ano de 1901, a crítica também não... uma recepção mista, uns críticos a favor, outros contra. Então, depois, no ano de 1903, o Eidenstam começou a escrever outro romance que se chamaria o Volker Vielbieter, que foi publicado depois no ano de 1905. Também aqui, a própria vida do autor tem, de facto, um impacto nos eventos do livro. O Volker Vielbieter pensa que perdeu a sua capacidade de amar, mas então ele conhece uma princesa anã com quem se casa. Ela era uma mulher muito feliz e que arrumava muito bem a casa. Entretanto, os anos passam, o Volker torna-se um grande fazendeiro, com 3 filhos, e tem a oportunidade de cuidar do seu neto. Mas depois a criança é-lhe roubada por um padre, e quando o Volker finalmente, anos depois, o vem a encontrar, o neto, que já é adulto, tinha construído um ódio contra o avô e já não quis nada com ele. Então o Volker Vielbieter acaba por morrer abandonado por todos, exceto lá pelos trabalhadores da sua fazenda. Portanto, uma história de facto um bocado também estranha, mas que também realmente aqui se vê alguns pormenores da vida do autor. Este livro, juntamente com o seguinte, forma um conjunto que é conhecido pelo nome de Volkum Gatredet. E então, no ano de 1907, foi publicado então, o segundo, não é? Que era chamava-se Bial Boarvet, que era também outro livro sobre jovens, que se passa no século XIII e é sobre as guerras entre o Valdemar e o Magnus, que eram os filhos, os primeiros filhos, os filhos mais velhos do Birger Jarl, que vieram a ser reis da Suécia, um a seguir ao outro. Portanto, este livro foi publicado em 2 partes e o Eidenstam queria escrever uma terceira parte, mas o que é certo é que ele nunca chegou a escrevê-la. Então, este Birger Jarl era um nobre que era casado com a irmã do rei Erico XI e que foi o braço dele, o braço do rei, direito do rei. E então, como o rei, quando morreu, não tinha filhos, o filho, portanto, do Birger, né, que era, portanto, cunhado do rei, herdou o trono e o Birger foi o regente, porque o garoto, ele ainda era garoto, ainda era criança, e foi então regente enquanto o filho era menor. Esta palavra Jarl não era o nome dele, era um título honorífico. Corresponde, digamos, com aquilo que depois chamou noutras sociedades um duque. Portanto, digamos, o segundo grau de nobreza, logo a seguir ao rei. Então, em 1906, a editora do Bonnier começou a publicar um livro que toda a gente conhece, penso eu, que é A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson através da Suécia, que foi escrito pela Selma Lagerlöf, outra escritora sueca que ganhou o Prémio Nobel, e que, portanto, era um livro sobre geografia. Não sei se recordam, que eu já falei desse livro, quando falei da autora, em que o Nils Holgersson transforma-se num gnome e então viaja sobre o dorso de um ganso, né? Através de toda a Suécia, e então aproveita para o livro falar sobre a geografia sueca. Portanto, era um livro de geografia. Mas então, sugeriram lá à editora que alguém escrevesse também um livro sobre a história sueca, dos reis, dos nobres, enfim, dos suecos ilustres.
E, portanto, como o Heidenstein estava um bocado virado para aí, encarregaram-no a ele de escrever essa obra, que, portanto, pronto, que em português seria Os Suecos e Seus Chefes, que saiu no ano 2008. Mas esta obra foi um desencanto, né? Sobretudo depois do sucesso da Selma Lagerlöf, e foi considerado assim um texto plano, onde falta não só a imaginação, mas também o bom humor característico do Heidenstein, a sua lucididade e, por vezes, mesmo uma audácia surpreendente. Tudo isto lhe faltava, estas características que realmente eram conhecidas ao autor, ele não conseguiu pôr neste livro. Talvez ele já não era novo, talvez por isso. O que é certo é que este foi, de facto, o último livro que ele escreveu em prosa, e mesmo excetuando um livro de poemas, que em português seria Os Novos Poemas, e que saiu no ano de 1915, ele de facto já não escreveu, no resto dos anos que lhe restaram, mais livros. O Heidenstein é considerado um líder de um programa patriótico com o objetivo de influenciar a vida cultural na Suécia. Foi um dos fundadores da Associação de Escritores Suecos, no ano de 1893. Foi um ativo participante na atividade política. Ele criou jornais, clubes de discussão política e literária. Foi um feroz anticomunista e isso levou a deixar-se enredar um bocado nas ideias nacionalistas. Ele chegou inclusivamente a apoiar o nacionalsocialismo da Alemanha, embora nunca tivesse ficado claro se ele era apoiante ou não do Hitler e se era antissemita. Por isso, o Heidenstein era um autor valioso para a Alemanha. Inclusivamente, no ano de 1935, ele foi visitado pelo vice lá do Hitler, que era o Rudolf Hess. E no ano de 1936, ele foi premiado com um doutoramento honorário pela Universidade de Heidelberg. O Heidenstein foi membro da Academia Sueca desde 1912 até à morte, que ocorreu no ano de 1940, e foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1916, conforme eu já disse. E o motivo do prémio foi em reconhecimento da sua importância como principal representante de uma nova era na nossa literatura, nossa, lá da Suécia. Ora bem, antes de terminar, eu gostava de falar ainda um bocado sobre a vida pessoal dele. É que, queramos, quer não, a vida pessoal dos escritores tem, de facto, influência na sua obra. Porque, como já vimos ali, então no caso dele, não é? Praticamente todos os livros que ele escreveu tinham muito que ver com a sua obra. O Heidenstein era um mulherengo. Os seus relacionamentos eram sempre com mulheres muito novas e casou-se 3 vezes, apesar de pouco cumprir lá com os encargos do casamento, principalmente por razões financeiras. Ele gastava tudo, ele andava sempre sem dinheiro. O primeiro casamento foi celebrado no ano de 1880 e, portanto, casou com Emília Ugla. Tinha ele, nessa altura, 21 anos e ela, se calhar, ainda era mais nova. O casal, portanto, já vimos, reside primeiro na Suíça e depois viveram em Roma, em Paris, em Saint-Rémy. Quando ele começou a ser um escritor conhecido e passou a viajar muito, conheceu uma outra senhora, que era a Helen Belfrage, que tinha apenas 25 anos, com a qual passou a encontrar-se sempre que podia, e acabaram por ter um filho em março de 1892. Criança essa que o pai só veio a conhecer depois em 1909, porque eles nunca casaram. No verão de 1893, o Heidenstein começou então um relacionamento com uma terceira mulher, que era a Olga Wiberg, uma menina de 19 anos. E em outubro do mesmo ano, então ele divorciou-se lá da primeira, não é? Que era, portanto, da Emília, não é? E começou a encontrar-se às escondidas com a Olga. E fez grandes viagens com ela.
gastando tudo o que tinha e o que não tinha, alegando falta de dinheiro, ele não queria casar com ela. Mas, enfim, forçado por certas circunstâncias, que agora não vou aqui dizer para não perder tempo, eles tiveram mesmo que casar no dia 28 de julho de 1896 e o casamento foi um dos casamentos mais badalados do ano. Eles viveram uma vida faustosa lá na zona de Estocolmo até ao ano de 1901, quando o Adenstam desconfiou que ela o enganava, se separaram e a coisa acabou em divórcio, depois só no ano de 1903. No entanto, este foi um período, talvez o mais fecundo da sua vida literária, portanto, nas finais dos anos 90 e depois princípios do século XX, altura em que ele escreveu as suas principais obras. Ora, no verão de 1902, ele apaixonou-se por Greta Sjöberg, que era uma menina de 16 anos, e então, quando afinal veio-se a descobrir este relacionamento, o pai dela ficou horrivelmente aborrecido e exigiu que eles se casassem, para salvar a honra da filha. E o casamento veio-se a realizar no dia 12 de outubro de 1903, depois de então ele ter conseguido lá o divórcio, que, portanto, como já disse, tinha sido em abril desse ano. O Heidenstam tinha, nesta altura, já 44 anos, né? Estava-se a casar pela terceira vez e a Greta tinha 17 anos nessa altura. O casal fixou-se numa quinta que Heidenstam tinha adquirido lá a poucos quilómetros a sul de Vedstene, e no início de outubro do ano seguinte, de 1904, tiveram um filho, mas a criança morreu ao nascer. E este relacionamento foi um relacionamento muito conflituoso, com várias acusações de que ela era infiel, inclusive é com o jardineiro, portanto, e acabaram por se divorciar no ano de 1916. No entanto, o divórcio foi muito rápido, porque o Heidenstam já tinha conhecido outra mulher em janeiro desse ano, numa estância de águas termais na Dinamarca, e então ele concordou com tudo, com um generoso acordo financeiro lá com a Greta para se ver livre dela. Então esta nova mulher que eu tinha conhecido era a Kate Bang, que era uma dinamarquesa com 24 anos, que tinha 2 filhos, era casada, mas que estava separada do marido, e pelo qual então o Heidenstam apaixonou-se, mais uma vez, loucamente. Eles passaram a viver juntos, mas apesar da Kate se ter divorciado do marido no ano de 1917, nunca casaram. Ela nunca chegou a casar com o Heidenstam, embora tenham vivido toda a vida, daí para diante. No outono de 1923, o Heidenstam comprou então a fazenda de Overalide, que situava-se ao norte de Motala, junto ao lago Vatern, portanto, onde ele já tinha vivido em criança, onde ele fez então uma casa nova, que ficou pronta no outono de 1925, e ali então ele viveu com a Kate e com os filhos da Kate o resto da vida. Ele tinha lá na casa uma biblioteca e uma sala de trabalho, mas ele começou a sofrer de queimbras que o dificultavam, que o impediam de escrever. Ele ainda tentou escrever as suas memórias, mas ficaram-se por alguns poucos capítulos. Também alguns poemas, mas poucos poemas mais escreveu. Depois, no início da década de 1930, o Heidenstam começou a desenvolver demência e começou a ter crises de esquecimento e de raiva. Depois, quando fez 75 anos, no ano de 1934, ele piorou muito, começou a sofrer de ansiedade, a ter alucinações, a precisar de ajuda para tudo. Enfim, nem sequer conseguia escrever já cartas, nem sequer sabia dizer que horas eram. E acabou por falecer no dia 20 de maio de 1940, lá na sua casa em Overalide. No ano de 1910, foi travada nos jornais suecos uma controvérsia entre os homens de letras suecos, sendo os protagonistas dos dois campos opostos o August Strindberg e o von Heidenstam. Portanto, interessa agora, vamos aqui saber o porquê que foi e quem é que ganhou.
ou quem perdeu, mas provavelmente esta celeuma foi fomentada pelos ciúmes, não é? Que, como já vimos, o Strindberg tinha do sucesso que o Heidenstam tinha alcançado. Mas o que é certo é que esses ciúmes não se justificavam, porque hoje o Heidenstam é praticamente um, um desconhecido, e o Strindberg continua a ser um autor bastante lido, até inclusivamente tem vários livros editados cá em Portugal, e ao contrário do Adam Stam, que eu saiba, não tem qualquer obra editada entre nós. E é por isso que eu não tenho aqui nenhum livro para mostrar dele, para vos mostrar. Pronto, olha, é o que eu tinha para vos dizer hoje sobre este autor sueco, o Werner von Heidenstam. Espero que tenham gostado. E, olha, se tiver vida e saúde e a minha vida me permitir, para a semana cá estarei de novo para vos falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem!